Gerardo. Bom, o Max, assim, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas é bom a gente estar resgatando, né? Você já foi, você é, na verdade, um repórter investigativo, não é isso? Sim. Então, assim, eu queria assim, estar relembrando um ponto que eu achei muito importante. Em 2020, na campanha para prefeito aqui em Cariacica, você fez resgatou uma história. Até então a candidata a prefeita pelo PT era a Célia, ela foi secretária de Educação, e aí você fez uma investigação em que você resgatou a história de uma escola que caiu, o teto, teve 2 crianças que faleceram, algumas ficaram numa situação muito ruim, chegaram até a ter problema, ficar aleijada, coisa assim. Então, assim, eu queria que você resgatasse um pouquinho como é que você chegou até lá, o que você viu, o que aconteceu para você chegar até essa informação, porque as pessoas às vezes não têm esse lado do Max, né? Isso aconteceu no ano de 2020, Léo, bem lembrado, né? Deu muito problema na época, deu uma repercussão muito grande. Na época que a candidata do PT, a Célia Tavares, se colocou à disposição para disputar a prefeitura, eu fui dar uma olhada nos nomes ali, na composição ali, dos nomes que estavam na disputa, e eu fui pesquisar cada um deles, né? E eu vi que ela tinha sido secretária de Educação no ano de 2010. E me veio à memória um acidente que aconteceu, uma situação que aconteceu, essa tragédia aí. Foi no bairro Antônio Ferreira Borges, que é nas imediações de Cariacica Sede, o desabamento dessa creche, né? E, na verdade, foi algo muito trágico, porque morreram 2 crianças e outras 3 ficaram gravemente feridas. Foi muito doloroso o que aconteceu para aquelas famílias feridas, essa que não vai apagar assim facilmente. Isso foi em 2010, né? Foi no período, no governo do prefeito Helder Salomão, no qual a Célia Tavares ela era a secretária de Educação do município de Cariacica. Entendi. E aí você teve acesso à informação, você chegou a conversar com uma mãe, não foi isso? Eu tive acesso a todas as pessoas, a todos os membros, os familiares ali das pessoas que foram vítimas ali dessa tragédia, né? Fui na casa dessas pessoas, eu consegui ir buscando, fui no bairro, na creche, falando com os vizinhos, com as pessoas, aquele trabalho de investigação mesmo, né, sendo feito. Eu me recordo que eu fui um dia de domingo, comecei a fazer esse trabalho às 8 horas da manhã e quando foi 11h30 da noite, eu fui achar uma pessoa que já não residia mais no município de Cariacica, que estava morando lá na Serra, que é a mãe de uma das vítimas ali que veio a óbito, né, da menina, inclusive, uma garotinha que morreu, que a laje caiu em cima dela e foi assim... Nossa, absurdo. E assim, teve até uma reportagem da Gazeta, né, de quem é a culpa. Foi uma repercussão muito grande na época, não é isso? E assim, hoje, né, a gente tem até uma condenação, né? Foi o engenheiro que foi condenado, não é isso? Sim, a culpa, na verdade, caiu para o engenheiro, né? Mas existem várias pessoas que estão envolvidas ali nesse projeto, que foi um projeto muito mal sucedido, né? Inclusive, eu tive informações da trabalho de investigação que obras superfaturadas na época, né? Então, para economizar, o pessoal deixou de colocar o material necessário para que essa obra fosse feita, então foi uma parede fraca, a estrutura foi mal elaborada, não tinha o material adequado, assim, tem muita coisa que envolve que no final das contas cai no colo do principal responsável, que era o secretário. Porque, querendo ou não, assim, o secretário tinha aquelas pessoas que fiscalizavam a obra e o engenheiro que, querendo ou não, ele tinha que ser o responsável maior, porque é ele que assina, é ele que Sim. avalia, é ele que vê o risco, né, de uma tragédia como essa não acontecer. Ele foi condenado e os outros, pelo visto, não vi condenação, né? Agora, o que é importante foi o seu trabalho, né? O governo Helder do PT, a Célia, secretária de Educação, isso não estava sendo discutido na cidade, né? Essa questão, não essa situação que aconteceu, que fomentou uma série de questionamentos, que eu me lembro da campanha de 2020, e isso foi realmente muito impactante, né? Até para a campanha da Célia, né? Eu te faço uma pergunta. Você levaria o seu filho para estudar numa escola que as paredes estão rachando? Porque era o que tinha acontecido na época. Várias escolas do município, creches,
estava com as paredes trincadas. Isso foi avisado à prefeitura, isso foi avisado à Secretaria de Educação, isso chegou ao conhecimento do prefeito e da secretária na época. E mesmo assim, com todas essas informações, ninguém tomou nenhuma providência e a escola caiu e matou crianças, tirou vidas. Agora eu te pergunto, você colocaria o seu filho para estudar numa escola que as paredes estão rachando, estão trincadas? Nossa Senhora, absurdo, né? Mas, bom, e agora ela tenta de novo, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, mas o legado ficou. Ela vai ser um desafio muito grande para ela superar, né, essa situação, porque realmente você resgatou naquela época e vai repercutir também nessa eleição, vai repercutir essa questão, né, porque aí a gente vai trabalhar hoje um cenário de polarização, direita e esquerda, e aonde ela vai estar no campo do campeão de votos, que ela é, querendo ou não, a pessoa que recebe o apoio do Helder, né? E isso é um processo que vai ser ainda desgastante para ela, mesmo ela vindo de novo, e ela vai ter que conviver com essa situação, né? Com esse fato que aconteceu, né? Com certeza, aquilo que eu digo, né? Ela ficou conhecida no município de Cariacica como a secretária que foi responsável pela morte de crianças, pela má gestão, pela incapacidade de estar à frente de uma secretaria, por incapacidade técnica, qualificação, né? Mas assim, como você falou, assim, ela foi gestora, né, num período em que houve uma tragédia, não é isso? Na gestão dela. E querendo ou não, isso acaba trazendo para a imagem dela essa situação muito desgastante. Agora, sobre a questão assim do Max radialista, né? As pessoas também sabem muito, assim, do Max o político, aquele Max militante, aquele Max que foi para a rua, que enfrentou. O Max radialista também precisa ser resgatado, né? Porque a gente tem informação que você trabalhou em diversas rádios, não é isso? Sim, trabalhei em diversas rádios aqui no Espírito Santo. Trabalhei numa rádio que é muito conhecida em Linhares, que a rádio hoje é a Rádio Litoral FM, mas antes ela se chamava Sucesso FM, a Rádio Sucesso de Linhares, que se tornou a Litoral. Trabalhei na Rádio Cor da Vida, também trabalhei um bom período na Rádio Novo Tempo, também trabalhei na extinta FM Líder, que do grupo católico aqui no estado do Espírito Santo. Trabalhei também em outras emissoras fora do estado do Espírito Santo, São Paulo, e também em Rondônia, no grupo Mega FM. É um grupo muito grande de rádios, né? Trabalhei em outras emissoras também, mas eu não estou recordando de todas, mas eu trabalhei mais algumas rádios aqui, até peço desculpa ao pessoal aí, mas eu trabalhei em outras emissoras também. Mas essas são as que me veio à mente agora aqui. Né? E seu campo, você começou a entrar para esse campo da direita, foi a partir de quando? Olha, na verdade eu sempre me posicionei como conservador, né? Assim, eu acho que eu nasci nisso daí já, né? Mas eu me recordo que foi logo que eu vi um primeiro vídeo do Bolsonaro dizendo sobre o presídio de Pedrinhas, né? Que quem rouba, mata, faz besteira, um monte de coisa, não tem que ter um spa, mas tem que ir lá para esse lugar, né? Tem que sofrer e tal. Então, assim, quando eu vi aquele vídeo, aquele cara falando daquela forma, eu falei, esse cara é doido, que cara é esse? E aí, como um investigativo, né? Eu fui atrás e fui querer saber quem era Bolsonaro. Ele era deputado na época, não tinha essa notoriedade que ele tem hoje e tudo mais. E daquele dia em diante eu passei a seguir o Bolsonaro. Rapaz, quando aquele cara tomou aquela facada, inclusive, eu passei mal, cara. Fiquei tão mal por isso. Você não tem noção. Eu perdi a voz, fiquei 15 dias sem falar. Mas na verdade o país ficou mal, né? Em 2018, aquela facada foi uma coisa... na verdade, um verdadeiro golpe contra a democracia. Foi terrível. Aquilo foi muita covardia. E aí você começou a desenvolver um trabalho, né? Mas na verdade eu sempre fui aquele cara não, totalmente, né? Eu sempre fui aquele cara anti-PT. Todo candidato que se posicionava que era oposto ao PT, PSOL, esses partidos de esquerda, eu sempre me posicionei. Antes mesmo do Bolsonaro. Então eu sempre tive essa antipatia desses partidos esquerdistas. Eu sempre fui. Esses movimentos que teve aqui no Espírito Santo, todos eles eu participei. Todos eles.
Porque assim, é importante, é interessante a gente saber que nós temos um perfil, né? À direita da imprensa, um radialista, né? E que tem uma história, né, recente, principalmente nessa eleição de 2022, muito grande, né? E nós estamos vendo aí a eleição vindo e muita gente se posicionando como direita raiz, que eu sou raiz, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E assim, são pessoas que não têm um perfil de equilíbrio, né? Porque o país como um todo precisa de equilíbrio, né? A polarização está muito forte. E essa polarização muito forte acaba favorecendo quem é mais gritador. E você não é uma pessoa gritadora. Você é uma pessoa sempre muito centrada, sensata. Sim. Né? Houveram situações que você se envolveu, infelizmente, que acabou causando problemas, assim, que a gente já sabe, a questão da sua prisão. Mas eu acho que tem muita coisa para ser esclarecida ainda. É uma coisa que a gente vai estar esperando, né? Porque eu acredito que muita coisa vai ser esclarecida. Agora, a questão do equilíbrio. O que é importante aí na questão do equilíbrio? Olha, que você está vendo esses perfis aí bem desequilibrados, gritando demais. Não é muito teatro, não? eu acredito que sim. Eu costumo dizer que eu tenho um tom moderado, mas eu tenho também o sentimento de revolta. Eu acredito que é diferente você ter um sentimento de revolta, você ter uma atitude de revolta e ser desequilibrado. Como, por exemplo, você citou a minha prisão, que chegou um momento que eu joguei no ventilador um monte de coisa, porque eu sou muito conhecido porque tem umas falas muito duras. As pessoas falam que o Max fala uma verdade que muitos não estão prontos para ouvir, né? Mas eu acho que todo mundo deveria estar pronto para ouvir a verdade. E a verdade que eu posso dizer para você com muita propriedade, com muita segurança, é que nós temos um monte de atores políticos hoje no cenário, surgindo agora um monte. Inclusive por essa onda Bolsonaro. Todo mundo quer pegar carona no Bolsonaro. Eu acho isso uma covardia. Eu te faço uma pergunta. Qual foi o dia que você viu o Max falar Deus, pátria, família e liberdade nos seus vídeos, ficar se posicionando como um bolsonarista raiz e tudo mais? Acho que ninguém nunca viu isso. Por quê? Porque eu tenho isso na minha essência. Eu sou isso naturalmente. Essas pessoas, você não acha que essas pessoas que ficam fazendo esse discurso e colando a imagem do Bolsonaro, elas não estão como se fosse uma espécie de parasita da imagem do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro precisa trazer uma corrente de pessoas que também tem musculatura própria, né? Por exemplo, eu sou eleitor de Bolsonaro, mas eu não preciso ser um bolsominion. Eu preciso ter a liberdade de tocar a minha vida, construir o meu projeto de vida, construir o meu projeto político. Eu não preciso ficar fazendo toda hora alusão a Bolsonaro para conseguir voto. Né? Bolsonaro, mas nos bastidores faz tudo aquilo que é contrário que o conservador faz. Né? Então, assim, eu queria um pouquinho que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vi um vídeo seu de uma outra live em que você fez duras críticas, né, a candidatos e perfis de direita que ficam com esse discurso, né, de Bolsonaro, e que, na verdade, em nome do Bolsonaro, cometem as coisas mais ridículas, fazem as falas mais absurdas, tem as posturas das mais questionáveis, inclusive como conservador. Né? Então eu queria que você pudesse estar esclarecendo um pouquinho sobre isso. Primeiramente, deixar bem claro que o meu posicionamento é o seguinte: no meu ponto de vista, Bolsonaro é o maior líder de todos os tempos que eu particularmente conheci na política nacional. Sou um grande admirador do Bolsonaro, votei no Bolsonaro todas as 2 vezes, vou votar de novo, a menos que ele me prove ao contrário, porque eu não tenho político de estimação. Ponto. E esse é para começo. E tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto muito, que ele diz assim, ele falava assim, né? Cada homem é arquiteto do seu próprio destino. Pensando nisso, Léo, o Max quer ser conhecido de que forma? Eu quero ser conhecido pela minha história. Se você for pesquisar hoje o Max, quem é o Max? O Max é casado, pai de família, conservador, totalmente de direita. E o Max tem uma história. O Max tem uma história construída. O Max não veio para a política
querendo surfar na onda de ninguém. Eu tenho minha própria história. Você acabou de mencionar agora há pouco aqui algumas coisas que aconteceram lá no passado, por exemplo, em 2020, quando eu fiz aquela denúncia da secretária de Educação da época de 2010, no governo do Helder Salomão, que movimentou ali os bastidores da política e, na verdade, mudou o rumo da política naquele ano de 2020. Até porque, Max, o repórter investigativo, hoje nós temos aí uma hegemonia de repórteres investigativos de esquerda. Nós não temos é muito raro você encontrar um repórter investigativo de direita, né, e um perfil combativo como o seu. E realmente, em 2020, eu acredito que aquilo impactou de uma forma muito grande no segundo turno da campanha, que eu acompanhei isso, né? Sim. Então, o que eu posso dizer? Qual é a contribuição que estas pessoas deram para o Estado do Espírito Santo, deram para suas cidades, com o perfil que elas têm? Qual é a contribuição que essas pessoas deram ou podem oferecer ao nosso Estado do Espírito Santo? Pois isso daí é uma coisa que assim, eu sou conhecido nas redes por ter essa mesma opinião, porque o gritador é voto barato. E outra coisa, você acaba virando voto de protesto, né? Aquele cara ali, aquela caricatura. Você não quer ser visto como uma caricatura, né? Não. Aquilo que eu disse para você, cada homem é arquiteto do seu próprio destino. Qual é a forma que você quer ser conhecido? De que maneira você quer ser lembrado? Eu tenho uma história. E a minha história é muito forte. Ela deixa claro para todo mundo quem sou eu, de que lado que eu estou e o que eu fiz de verdade. Até porque assim, essa questão qualquer movimento na história pode ser passageiro ou pode ser permanente. Então, assim, a gente vê muita gente surfando numa onda Bolsonaro que a gente não sabe se isso é passageiro ou se isso vai ser permanente. Né? As pessoas falam muito do bolsonarismo e associam muito o bolsonarismo à direita. Se não for Bolsonaro, não é a direita. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu lutei pelo Brasil estando no PTB. Eu não estava no PL, para ser mais amplo aqui, mais claro. Tem muita gente que me questiona isso. Por que você não está no PL? Eu lutei pelo Brasil estando no PTB, pô. Isso é realmente... Então, assim... Até porque ser conservador não é uma sigla partidária, né? Tem gente que está no partido, não é aquilo que o partido... Não está dentro do perfil do conservador verdadeiramente. Está sendo um fantoche. Está sendo ali um teatro. A gente costuma dizer no mundo do publicitário, é um estereótipo, né? Que é aquela maçã bonita que você vê no cartaz, vermelhinha, mas quando você chega na loja ela é murcha. Né? Então tá vendendo uma imagem de uma coisa, mas na realidade ela não é aquilo. E eu não quero ser um estereótipo, eu quero ser eu de verdade. E essa questão de estereótipo que você fala, por exemplo, né? As pessoas falam, foi criado um estereótipo para a direita, não só aqui no Espírito Santo, como no Brasil todo. Esse estereótipo para a direita, você acha que é saudável? Está sendo bom esse estereótipo? Não, eu não acho isso saudável. Eu acredito que a gente tem que ter assim, sensibilidade, tem que ter também sabedoria para lidar com essa questão, porque as narrativas que estão sendo criadas por causa desse estereótipo está atrapalhando, na verdade, algo muito maior. E a direita ela é muito maior do que aquilo que está sendo apresentado. Eu recebi aqui algumas críticas de alguns colegas e outros me deram mais parabéns do que crítica, inclusive. Na última vez que eu fiz uma entrevista, eu fiz um comentário sobre um candidato, um pré-candidato da cidade de Vila Velha, que se posiciona como o único da cidade, que é o melhor de todos, e que ele é o verdadeiro, que não sei o que e tal. E eu pego esse elemento que eu fiz, essa crítica, né, esse elemento que eu digo é a entrevista, para fazer outra análise sobre isso, para te dar essa resposta. É uma situação que eu não concordo. Eu não concordo com isso. Porque você vê o quê? Uma pessoa se posiciona como única, e sendo que ela não é. E aí você vai ver o passado, você vai estudar o perfil dessa pessoa, cara, não tem nada daquilo que ele fala. Você falou sobre a questão de passado, estudar a pessoa. Inclusive, em alguns grupos de WhatsApp, né, o pessoal da própria direita está falando que todos nós que temos visão crítica e que falamos sobre o passado, cobramos, porque a gente, como conservador, usa o passado como ciência, né, como referência.
Então você tem que estudar o passado para você entender quem é aquela pessoa que está se apresentando. A não ser que aquela pessoa, no passado dela, esteja fazendo uma ruptura ideológica. E que, de fato, com fatos concretos, comece a demonstrar essa ruptura. Mas, assim, como é essa visão sua do pessoal da própria direita condenando, né, elementos da direita que estão querendo cobrar o passado delas? Eu deixo uma mensagem bíblica, um contexto histórico, né? Você como um historiador, né? Você que é um cara que é um professor de história vai gostar disso aqui, porque a história ela prova aqui a autenticidade daquilo que a gente está falando. A história está para provar que aquilo de fato é real, que aconteceu, né? Ela contextualiza aquilo muito bem. Houve um momento na história em que se eu não me engano, era Josué, eu não sei se era, não lembro agora se era Josué ou era Moisés, eu acredito que era Josué. Estava com problemas ali com os seus soldados. Porque, na verdade, os inimigos queriam derrotar o povo de Israel, mas eles não conseguiam. Então, o que eles pensaram? Vamos mandar as nossas mulheres virtuosas, bonitas, se relacionarem com eles. Elas vão entrar no campo deles e vão se casar, vão ter filhos, e aí eles vão começar a adorar os seus deuses, ter as suas práticas, e aí eles serão enfraquecidos. Alguém dentro do povo de Israel deu essa ideia para o povo inimigo. Então, o que é o meu pensamento hoje? A gente fala que vamos combater a esquerda, que vamos combater a corrupção, combater as coisas erradas, só que a gente está fechando o olho para esse mal que está acontecendo. Pessoas que são com um perfil completamente diferente, vindo de lá para cá e se infiltrando dentro da direita. E o resultado disso, sabe o que é? É lá no Congresso Nacional, quando tem lá uma pauta para aprovar, e muitos candidatos, que são hoje parlamentares, que eram para votar a favor da direita, foram comprados pelo governo. Por quê? Porque foram infiltrados que vieram com um pensamento de esquerda. É o famoso o lobo vestido de ovelha. Vestido de ovelha, isso. Então a gente tem que, como direita, como conservador, a gente tem que se atentar a essas coisas. Agora, o Max, deixa eu fazer uma pergunta que parece assim, uma coisa que é uma prática que eu vejo como muito nociva, né? As pessoas dos grupos de direita acreditam que eles têm 90% dos votos e que não precisa de ninguém, né? E aí começam a fazer um discurso de um purismo, né, ideológico muito grande, que não depende de ninguém e se isola. E no processo eleitoral, quando acontece, você vê que não existe bem esses 90% de votos. Nós estamos vendo aí um movimento muito equivocado de pessoas incentivando isso, e inclusive lideranças do PL, por exemplo, aqui no Espírito Santo, seguindo essa cartilha do purismo ideológico. O que você acha sobre essa questão? Primeiro, que ninguém ganha uma guerra sozinho. Isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer em momento nenhum da história. Isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer. Isso aí que você falou é muito importante o pessoal botar isso na cabeça, porque eu me lembro na época do impeachment, nós fizemos o impeachment da Dilma com os votos da centro-esquerda. Teve uma direita incipiente, mas quem fez o impeachment da Dilma é a centro-esquerda. Tanto é que nós temos aí perfis de centro-esquerda que querem esquecer, inclusive, que um dia apoiaram o impeachment. Até porque, né, Lula voltou, infelizmente. Mas esses perfis eles votaram na Dilma porque houve uma pressão popular gigantesca para que isso viesse a acontecer. Mas a gente precisa entender que aquela centro-esquerda votou contra o PT e se posicionou depois num governo Temer, dando sustentação ao governo Temer. Essas mesmas centro-esquerda. Então, assim, quando você vai para uma eleição, é uma guerra civilizada. Você vai para uma disputa eleitoral e existe uma centro-esquerda, existe um centro. E parece que essas forças dessa direita não estão entendendo isso. Olha, o próprio Bolsonaro, o que ele diz? O próprio Bolsonaro falou o quê? Se vocês, na cidade de vocês, tiverem um candidato que seja de direita, mas que não esteja no meu partido e for melhor do que o nosso candidato, votem nele. Seria interessante, inclusive, pegar esse vídeo e jogar aqui agora, nesse corte. O Bolsonaro falando isso. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele entende
que a política não se vence sozinho. Ele entende a necessidade de apoio. Ele entende que a necessidade do grupo não está isolado. Isso é importante. Assim, é muito bom a gente estar fazendo essa análise e assim, eu fiz um corte recente falando sobre o medo das pessoas de certos elementos da direita de análise. Tanto é que eu quase fiz uma live com o Eustáquio, né? E essa live, por diversas razões, infelizmente ela não aconteceu. Por que desse medo, Max? O que você acha desse pessoal de direita, lideranças políticas inclusive, ter medo de análise? Será que é o analista que é independente demais? Olha, eu vejo isso de uma forma mais ampla. Não só mesmo dessa questão de analítica, mas eu vejo também, como eu já vi você comentar outras vezes, relacionado à abertura de novas lideranças. A partir do momento que por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, o PL abre esse leque para que venha essa parceria, de repente, com outro partido, um novo, que é um partido conservador, a gente pode colocar o PRD, outro partido conservador que se alinha muito com o PL ali nas suas bases. Os republicanos. Republicanos, e tem o Tarcísio como um dos melhores governadores do país. E você vê que essas pessoas, elas costumam ter muita notoriedade e elas podem tomar espaço de quem está aqui. Então, o medo, na verdade, é por isso, porque muito que se vê agora não é um trabalho, um pensamento em conjunto, mas, por exemplo, é um projeto próprio. Quando você vê um partido fechar as portas para novas lideranças, mas quem está fechando essas portas? Quem está lá dentro. Eles não querem essas novas lideranças, querem, para ser apoiadores. Chega a ser triste, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que estão nascendo como novas lideranças que foram, de certa forma, pessoas que foram prejudicadas com prisões ilegais, com prisões arbitrárias, com prisões cheias de questionamentos, e uma série de outras prisões que nós estamos vendo Brasil afora aí, que está sofrendo uma série de questionamentos. E muitas dessas pessoas foram usadas em discurso dessas lideranças, e quando elas querem ascender, né, como liderança, elas só podem ser usadas nos discursos deles. Exatamente. É isso que eu tenho levantado, inclusive nas redes, fazendo esse questionamento. Então, assim, eu não vejo isso na esquerda. Eu vejo quando um perfil de esquerda ascende por conta de uma arbitrariedade, eu vejo todo um apoiamento, né? Teve uma candidata do PSOL, esqueci o nome dela, que ela estava fazendo uma candidata, não, uma militante na época, né? Ela estava fazendo um movimento, ela era até do PT, depois surgiu o PSOL, ela foi para o PSOL. Mas ela estava militando, aí parece que a polícia puxou ela pelos cabelos, esqueci o nome dela, foi até deputada estadual, não estou lembrado. E aí, assim, ela teve todo o apoio. Ela teve todo o apoio de toda a militância e virou, na época, ela chegou a virar deputada estadual. Ou seja, você vê todo um apoiamento. Por quê? Porque ela ali se legitimou, ela estava cumprindo o papel dela, né? De certa forma, a direita hoje tem militantes que realmente mostraram que aquela máxima, né? Verás que um filho seu não foge à luta, é uma coisa que era muito falado nos trios, desde o impeachment até hoje. Então nós temos alguns militantes que foram processados, que sofreram investigação, né, policial e por aí vai. E aí, o que você acha dessa forma estranha, no mínimo estranha, que o PL tem feito com esses perfis? Eu te faço uma pergunta. No ano de 2023, praticamente todo, eu fiquei naquela questão de foragido, né? Que eu fui asilado político, tive que sair do meu país, do meu estado, mudei para outro lugar porque eu estava passando por aquela situação ali, juntamente com os outros presos, né? Que foi o pastor Fabiano, o Jackson Rangel e o Armandinho. Qual foi o parlamentar do Estado do Espírito Santo que levantou para cobrar a soltura dessas pessoas?
Raras vezes eu vi um ou outro falar alguma coisa. E na minha mão não chega a 5 números. Raras vezes. Essas prisões foram tomar notoriedade no país quando eu fui preso. Por que isso aconteceu? Eu fui preso no Paraguai, levado para Brasília, deu notoriedade nacional, aí a turma começou do oba-oba falar. Foi isso que aconteceu. Mas aonde estavam os parlamentares capixaba? O que eles estavam fazendo? Falando. Eu estava acompanhando. Não estava vendo nada. Foram tomar notoriedade quando eu comecei a sair, como eu tenho contato com a imprensa no país inteiro, por ser de imprensa. Mas assim, será que isso, inclusive isso que você sofreu, não está diretamente associado com esse isolamento e essa caricaturização? Que nós estamos, assim, de certa forma, nós estamos virando uma espécie de caricatura. Questões folclóricas, nós estamos associados até perfis folclóricos, de tão hilário que alguns personagens são criados dentro da direita para chamar a atenção. Isso que você sofreu aí, será que também não está associado a esse tipo de isolamento, a esse tipo de visão? Olha essa visão folclórica, aí foi fazer tanta besteira que aí, ó, mais um louco que foi preso. Porque é isso que fizeram, né? Eu vi muita gente falando, olha lá, mais um doido aí, ó, correndo da polícia. E não era bem isso que estava acontecendo. Não. Pois é, então assim, essa é a minha pergunta. Será que isso aí, tudo que você está falando aí, será que isso não passa por um processo que a própria direita, por falta de análise, por falta de visão, por falta de sentar e fazer uma avaliação, será que tudo que você está passando não é reflexo e consequência dessa espécie de caricatura, você virar uma caricatura, mesmo sem você ter a postura de ser uma caricatura, de ser uma espécie de criatura folclórica, como muitas vezes a gente está vendo aí, por exemplo, rifar 12 dentro da igreja? Pelo amor de Deus, gente. Não, sério. Entendeu? Então, assim, aí o cara. São pessoas que saem do anonimato de uma forma caricatural, folclórica. Mas aquilo que eu falei. Aí, quando vai dar voz à pessoa, a pessoa fica histérica, gritando que eu vou morrer, mas eu vou lutar, que eu vou matar, que eu vou morrer, que eu vou. Aí as pessoas que não estão vivendo essa loucura, que é a grande maioria da população, elas vão ficar olhando para a pessoa assim, quem é esse cara? Agora, a bolha, né, por exemplo, o cara se eleger vereador até consegue 2.000 votos, 3.000 votos. Né? Se não houver uma polarização tão intensa como foi em 2022, talvez consiga até virar deputado. Talvez possa, né? Se houver, né? Se houver uma polarização tão intensa e tão pesada como foi em 2022, talvez consiga virar até deputado. Isso é fato. Por quê? Porque a realidade é sequestrada. Agora, por exemplo, quando é um assunto mais sério, mais maduro, que envolve enfrentamento real de situações que você precisa estar tendo essa imagem séria, madura, questionadora, mas você não sentiu falta disso, não? Eu senti e acredito que a maioria da população, a sociedade civil organizada, ela sente falta disso. Porque eu vou ser muito sincero, na época do impeachment, vou ser sincero, eu acho que a gente não ia dar certo se fosse com esse perfil. A gente não ia conseguir gerar convencimento e levar 100, 200 mil pessoas às ruas. Porque depois foi só uma continuidade do que a gente fez. Imagina você botar 14 pessoas na rua, como foi o nosso caso, na época do impeachment, com um perfil assim, caricatural. Será que ia gerar credibilidade? Será que ia botar 100, 200 mil pessoas na rua? Uma caricatura, um perfil folclórico, com muita gritaria e pouca reflexão e pouca credibilidade? Você acha que daria? O que você... porque assim, eu estou vendo que as pessoas parecem que não estão conseguindo enxergar isso. O que você tem a dizer sobre isso, Max? Eu costumo pensar o seguinte, o que eu diria para você é o seguinte. Eu diria para você o seguinte, a população ela precisa de representatividade. E essa representatividade
ela tem que estar, na verdade, muito bem desenvolvida, ela tem que, de fato, ter condição para fazer isso da melhor maneira possível. Quando você é uma caricatura, você só é uma caricatura. É aquilo que a gente falou, você é um personagem, é um estereótipo. Mas e na hora de cobrar, na hora de agir, na hora de dar a resposta que a população criado, precisa? Então, uma bolha dentro da outra, bolha dentro da bolha da história, dentro da bolha da direita, uma bolha das caricaturas que estão criando personagens e ganhando eleição e não dando continuidade ou sequer criando agendas para a direita? Com certeza. Por exemplo, no ano de 2020, que você mencionou agora há pouco ali, daquela eleição ali da prefeitura de Cariacica, a candidata do PT estava na frente. Ia ganhar a eleição, fato, isso ia acontecer. Não tinha conversa, ela ia ganhar a eleição. Eu tive que sair do meu município, da Serra. Pô, ninguém sabe disso daqui não, cara. A gente tem que colocar isso daqui. Eu tive que ser uma pessoa que não era ligada à política, nenhum partido, entendeu? E eu tive que, como um civil comum, se posicionar e mostrar para a sociedade quem era aquela pessoa. Mas ali você foi como civil e como repórter. Como repórter, sim, mas entendendo qual o seu papel que poderia para a sociedade. Poderia, inclusive, mudar o processo. Exato. E mudou. Poderia mudar e mudou. Porque no meu pensamento é o seguinte, poxa, aquela cidade nas mãos do PT vai ser uma catástrofe para a Grande Vitória. Vai ser uma tragédia para Cariacica. Eu morei em Cariacica, eu tenho familiares em Cariacica, eu tenho amigos em Cariacica, eu amo aquela cidade. Não é possível. Eu posso contribuir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Entendeu? Mas o que nós vemos hoje são o quê? São caricaturas, fantoches, pessoas despreparadas, pessoas que não têm condição técnica, não têm noção do que está fazendo. Quer ganhar uma eleição. Tem um projeto próprio, mas não tem um projeto para a cidade, não tem uma proposta para a população. É o que nós temos hoje. Se você for analisar uma coisa, pega aí esses parlamentares que nós temos hoje e vão ver as emendas que eles estão trazendo para as cidades. Vão ver o que eles estão trabalhando, o que eles estão oferecendo para as prefeituras, de que maneira eles estão contribuindo para o crescimento da cidade que eles estão, para o estado do Espírito Santo. Tem complicado. Mas, bicho, foi um prazer, Marcos, a gente estar fazendo essa conversa e a gente vai estar torcendo por você esse ano aí. Você tem uma pretensão de vir como pré-candidato a vereador, não é isso? E assim, a gente está torcendo para que dê certo. E se Deus quiser, vai dar certo. Nós temos uma pessoa extremamente qualificada, com história e com raiz na direita. Não é isso? Então, assim, fico muito feliz da gente estar aqui e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais aí desse bate-papo, que eu acho que é tão raro, mas tão necessário para a nossa direita capixaba, né? Com certeza. Eu agradeço também pela oportunidade, Léo, e digo o seguinte, o meu município é um dos municípios que tem o maior número de conservadores no estado do Espírito Santo, que é o município da Serra. E eu tenho certeza que aqueles patriotas, os conservadores, que sabem que a causa precisa ser combatida por uma pessoa que tem vontade, coragem de enfrentar, e eles precisam, na verdade, ser também, como eu diria para você, representados na Câmara Municipal. Nós precisamos ter essa representatividade, não um fantoche, mas uma pessoa com verdade, com vontade, com capacidade e com coragem. É isso aí. Gente, na dúvida, arrasta para a direita.